Gostaria de fazer uma breve apresentação. Eu vou ameaçá-los com um PowerPoint, mas muito curtinho. Então, eu pediria se pudessem projetar, e aí eu posso fazer algumas mudanças aqui. Vou falar de pé, isso é mania de professor. E aqui eu queria chamar a atenção para três pontos básicos, né? E é uma reflexão econômica a respeito da importância da propriedade intelectual. O nosso time foram 6 economistas que refletiram sobre propriedade intelectual, em particular sobre o regime patentário, né? E como nos comparamos. O paper que estará pronto em alguns dias, a última versão estará pronta, à disposição de todos, chama Sweet Spot, que é um lugar adocicado onde o Brasil pode bebericar algumas ideias interessantes, né? As 3 noções gerais, que a proteção da propriedade intelectual, como é consenso aqui, todas as manifestações foram nesse sentido, é essencial para a inovação. E a teoria, há poucas coisas em economia onde há um grande consenso, mas se há uma coisa que é um grande consenso, que a inovação é o motor do crescimento, né? Isso, não há muita discussão quanto a isso. Segundo ponto, eu queria chamar a atenção para a economia política perversa da inovação. Essa economia política perversa coloca uma tensão entre o curto prazo e o longo prazo. Há vários benefícios de você franquear acesso a bens intelectuais no curtíssimo prazo. E esses benefícios são muito palpáveis, são muito concretos. Porém, você abre mão de benefícios no longo prazo, que são mais difíceis de serem mensurados. Essa é a grande tensão, que aparece em outras áreas do conhecimento, mas aparece na propriedade intelectual de uma forma muito clara, né? Terceiro e último ponto, o Brasil, quando a gente olha a experiência brasileira, tem essa dificuldade também entre curto e longo prazo. Muitas vezes nós nos apegamos rapidamente aos ganhos de curto prazo, abrindo mão dos benefícios de longo prazo. Esse é um problema geral de vários países, também é um problema do Brasil. Então, vou rapidamente passar por esses 3 pontos. Primeiro, o primeiro ponto diz respeito à inovação, e nós fizemos um survey da literatura econômica acerca do tema, inclusive fazendo consultas através das ferramentas disponíveis dos principais papers existentes. E o que chama muito a atenção, primeiro, a heterogeneidade setorial, como varia muito a importância da patente conforme o setor. Naturalmente, o setor que depende de inovações de alto risco, naturalmente, a patente é mais importante. A farmacêutica se destaca claramente, como esse quadro sugere. Depois vocês vão poder comparar os vários segmentos, mas certamente a farmacêutica, a química, petróleo, maquinário, etc., são segmentos que dependem muito de proteção patentária. Esse paper é um paper seminal, mas um paper mais antigo, ainda não introduz uma série de áreas da tecnologia. Aqui, alguns resultados do survey da literatura, chamando a atenção em quase todas as evidências abundantes da importância crucial para haver inovação de você ter um regime patentário robusto, um regime patentário forte. O que nós fizemos em busca do sweet spot? Nós escolhemos um índice, que é o International Patent Index, que leva em consideração a duração da proteção, a cobertura, restrições ou perda de direito à patente, a força da lei, o enforcement, o número de pedidos de patentes e os tratados e acordos internacionais. Essas 6 variáveis são levadas em consideração para o International Patent Index. Há uma classificação de acordo com esse índice, e nós procuramos países que estão melhores do que o Brasil nessa classificação
e também alguns países similares ao Brasil, né? Essa foi para montar essa amostra composta por Estados Unidos, Irlanda, Austrália, México, Peru. De novo, é uma amostra, obviamente, arbitrária. Nós escolhemos essa amostra com essa intenção. Pegamos Estados Unidos, Irlanda e Austrália, que estão em posições muito boas na classificação, inclusive o líder é Estados Unidos, e pegamos México e Peru como países que, de acordo com esse índice, se encontram acima do Brasil, porém são jurisdições mais similares ao Brasil. É claro que a gente precisa entender o ecossistema de inovação. Não é apenas, obviamente, o regime patentário, mas envolve também várias outras considerações, como o capital humano, como desenvolvimento, investimento em desenvolvimento de tecnologia, uma série de outras considerações. Mas a gente vai se concentrar nessa primeira coluna, onde as classificações estão indicadas aí no slide. Qual que é a economia política perversa a que eu fazia alusão no início? Você tem ganhos de curto prazo, né? Então, um acesso, por exemplo, se você quebra uma patente, você tem um acesso imediato a uma tecnologia importante, mas você abre mão de incentivos fundamentais para a inovação que vão trazer benefícios muito importantes para o país. E o Brasil, assim como outros países, enfrenta essa tensão, né? As melhores práticas internacionais sugerem que a preservação dos benefícios de longo prazo são fundamentais. Quer dizer, saber preservar esses benefícios, saber investir nos incentivos econômicos para que isso aconteça, é fundamental. Terceiro e último ponto, aqui nesse pontapé inicial. Quando a gente olha a experiência brasileira, nós tomamos 3 blocos, né? E aqui é verdadeiramente um privilégio estar aqui com autoridades científicas e administrativas na matéria, do presidente do INPI. Nós tomamos 3 blocos. Tomamos a temporalidade das patentes, a restrição a patentes e sanções a infrações de patentes. O que é isso? Temporalidade, se o tempo da patente é suficiente para preservar e para retribuir o investimento altamente arriscado que é feito para a inovação. A restrição à patente, se há algum tipo de ação que possa, digamos, colocar uma restrição, poder quebrar uma patente, etc. E, finalmente, se há um desrespeito à legislação patentária, se há mecanismos através dos quais as autoridades podem agir, né? Então, foram esses 3 blocos. Na coluna do meio, a gente põe pontos nos quais o Brasil está num caminho que nos parece um caminho correto. O caminho que foi mencionado aqui, fundamental, de redução do backlog. Isso é essencial do ponto de vista do país e da inovação, então, um caminho correto. A legislação tem casos, com mais casos de restrição à patente do que na amostra, quer dizer, nós temos mais restrição do que a amostra de países escolhidas, e a legislação brasileira é bastante dura com desrespeito a patentes. Do ponto de vista de oportunidades de melhoria, nós também chamamos a atenção para algumas oportunidades. Quer dizer, claramente, continuar esse trabalho que foi mencionado aqui pelo vice-ministro Midic, de continuar reduzindo o backlog. Acreditamos que avaliar o ajuste de prazo de patente parece importante para adequar o prazo a realmente aquele necessário para retribuir o investimento e sinalizar esse estímulo ao investimento. Um mecanismo de extensão de prazo quando há
uma demora, quando há uma demora para autorização na comercialização do produto, isso é particularmente importante, sobretudo na área farmacêutica. Então, isso pareceria uma boa oportunidade de melhora em relação à legislação brasileira. Passando muito rapidamente, já foi mencionado aqui que a duração da patente está em linha com as principais experiências. O tempo de análise, felizmente, já não é mais de 10 anos, como foi mencionado aqui, mas o tempo de análise, certamente, no Brasil, quando a gente compara com a amostra, é um fora da curva e realmente muito preocupante isso, quase 3 vezes maior, ainda que hoje, felizmente, é menos do que isso. Há esforços no sentido de redução do backlog, o que é fundamental, né? Então, aqui são alguns pontos de melhora. Chamamos a atenção para oportunidades de melhora com ajuste de prazo de patente, né? Está presente no México, está presente no Peru, nos Estados Unidos, na Austrália, e que nos parece importante para assegurar que haverá um tempo suficiente de proteção para estimular o investimento. Também a extensão de prazo de patente nos parece um mecanismo interessante, presente na Irlanda, nos Estados Unidos, na Austrália, parece algo que deve ser considerado pelo Brasil, aperfeiçoado pelo Brasil. Na questão de casos de licença compulsória, que existe de maneira menos explícita na legislação de vários países, eu acompanho, em particular, a experiência antitrust americana, onde há casos de licença compulsória de patentes, mas não é tão explícito na legislação e com critérios mais objetivos. Eu acho que talvez o que falte ao Brasil seriam critérios mais rigorosos e objetivos que deem segurança jurídica em casos excepcionalíssimos nos quais você poderia ter a licença compulsória. Então, de novo, e a palavra-chave que foi usada aqui, de segurança jurídica como ingrediente fundamental para o investimento, né? Aqui, o Brasil tem uma boa legislação do ponto de vista de sanções contra desrespeito à patente, embora a atuação seja muito mais civil do que criminal, mas, de qualquer maneira, o Brasil, na amostra, por exemplo, não há detenção por desrespeito à patente, a legislação brasileira prevê, né? Então, esses foram pontos que nós enfatizamos. Relembraria os 3 pontos gerais. Inovação, motor do crescimento econômico. Há essa economia política perversa com a qual nós temos que lidar para que a gente tenha critérios, para que a gente assegure os ganhos de longo prazo, não abra mão deles em função de benefícios de curtíssimo prazo. E o Brasil pode aprimorar, onde ele pode aprimorar, olhando para esses países, nessas 3 áreas que nós indicamos. Na continuidade do combate ao backlog, na redução de incertezas quanto a restrições a patentes, e aí eu acho que aí são critérios objetivos, análise muito objetiva, e não uma medida mais discricionária, e avaliar com cuidado mecanismos de compensação, tanto de extensão de prazo de patente, quanto de ajuste de prazo de patente, que são mecanismos que, aplicados de uma maneira criteriosa e objetiva, podem dar segurança jurídica, estimular investimento e crescimento, que é tudo que nós precisamos em um país que está numa armadilha de baixo crescimento há várias décadas. Muito obrigado.